TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje é sexta-feira, sextou, hein? Sextou, né, Jorge? É isso, olá. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste de qualquer lugar. Está indo para o trabalho, ainda está em casa, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você. Nosso e-mail é tvccorreiodamanhã@gmail.com e também tem o nosso WhatsApp DDD 24 99323 4567, está aí na sua tela. E olha, você pode acompanhar a programação da TVC pelos nossos canais, nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso YouTube e o nosso Instagram. Por lá também você pode mandar sua mensagem e participar conosco aqui no nosso jornal. E olhem só, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu azul e sem nuvens, mas com vento bem gelado. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho e parece que o dia vai ser bonito, de céu azul. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 22 de julho. Com cobertura vacinal em 58,9%, postos do país continuam com vacinação. O Ministério da Cidadania prorroga prazos para a atualização do cadastro único. Saúde incorpora ao SUS medicamento para tratamento de osteoporose. País tem 25 centrais para descarte correto de eletroeletrônicos. Morre Georgina de Freitas, maior fraudadora do INSS, que foi moradora de Petrópolis. Projeto Grafite Imperial simula a chegada de Dom Pedro I a Petrópolis. E mais, a programação da Agenda Cultural. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando a você que a edição de hoje é para o final de semana, então sexta, sábado e domingo. A edição impressa, né? Isso, a edição impressa. Jornal. Exatamente, a edição do jornal impressa e a edição digital também. A nossa edição digital também está com Sim, data. mas não a nossa edição de telejornal. Não, a nossa não, telejornal não. Olha, você pode entrar no nosso site, jornalcorreidamanhã.com.br, para se cadastrar, receber a versão aí na sua casa, onde quer que você esteja, no seu celular, tablet, computador. E também pode ir até as bancas, como a Roberta falou, lá pegar a sua edição impressa, né? Para você acompanhar as notícias aí, as principais notícias. Vamos aos destaques da primeira página. Começamos com o primeiro destaque. Na margem de erro, pesquisa do IPEC coloca Castro com 22 e Freixo com 10 pontos. Esse é o destaque da coluna do Cláudio Magnavita na página 3. Ali embaixo, INSS atrasa perícia médica e espera pode ir até 2023. Greve e pandemia são motivos da fila. Governo promete liberar verba sem exame. Outro destaque da primeira página, Rio já castrou 100 mil animais em 7 meses. Na página 7, entenda a letalidade do calor na Europa. No nosso internacional, falando um pouco das altas temperaturas que estão batendo recordes históricos lá na Europa. Outro destaque da primeira página, só que na página 5, né? Vai remeter a matéria completa lá na página 5 e nós vamos falar mais sobre isso. Atraso nas obras de Petrópolis, Justiça pode aplicar multas nos órgãos públicos. Na nossa página 4, lá em Política e Nacional, ministra destaca coragem de enfermeiras. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, visitou o hospital Eloneida Studart, onde a anestesista, Giovanni Quintela, estuprou uma mulher no parto. Temos também os destaques do segundo caderno, tem muito esporte, você pode conferir tudo nas bancas ou no nosso site. Exatamente.
Vamos então à nossa página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial, hoje, por Richard Stolzenburg. Um paraíso chamado Prainha. Sabe aquelas cenas paradisíacas que vemos em filmes de Hollywood? Com aquelas estradas beirando a imensidão azul do Oceano Atlântico? Aquele paraíso com águas verdes claras, areia branquinha e um pôr do sol de tirar o fôlego ao fim da trama? Você não precisa ir muito longe para vislumbrar um cenário deste. Aliás, está muito perto dos Carioca, na zona oeste da capital fluminense, passando pelas belas praias do Recreio dos Bandeirantes, se encontra, considerado por muitos, um verdadeiro paraíso, o Parque Natural Municipal da Prainha. Antes mesmo de chegar nas famosas areias de Grumari, ou até mesmo na entrada da praia de nudismo de Abricó, a prainha encanta a todos que por lá passam, seja de carro, motocicleta, bicicleta ou até mesmo a pé. Impossível você não parar para apreciar as paisagens. E não é só uma daquele trecho da Avenida Estado do Guanabara. Bem topo da estrada, antes de chegar na entrada da praia, de um lado temos a bela vista das praias do Recreio, com a Pedra do Pontal e a Pedra da Gávea ao fundo. De outro, as águas verdes entre as montanhas que lá cercam e fazem da prainha um verdadeiro paraíso. Para os amantes também de uma boa trilha, naquela região são inúmeras, contando com a do Mirante do Caeté, que se inicia ali no início do parque mesmo. Um percurso não tão intenso e uma vista de tirar o fôlego quando chegar no destino. Às vezes, gastamos uma fortuna de dinheiro para viajar para outros estados ou países em busca de praias paradisíacas. E isso, com certeza, não é preciso. Claro que cada local tem sua beleza, mas questionar o turismo carioca, sinceramente, é impossível. O Rio de Janeiro não é somente, como o Correio da Manhã já falou muito, a Zona Sul. A cidade é verdadeiramente maravilhosa. O que é bizarro é saber que muitos turistas chegam aqui já com a intenção de conhecer alguns lugares que nem ao mesmo os próprios moradores conhecem ou já ouviram falar. Já dizia Tim Maia, do Leme ao Pontal não há nada igual. Porém, avança só um pouquinho mais para conhecer um verdadeiro paraíso. Bom, vamos agora então à nossa página 3 com a coluna Magna Vita. Tem aquela notinha aqui. Exatamente, sempre, né? Vamos começar com aquela zum, zum, zum. Está perto, muito perto de ser aberta a caixa preta de Adélio, o autor da facada que quase matou Bolsonaro. O fio da meada foi puxado a partir do falso registro de entrada na Câmara dos Deputados, um álibi forçado que deixou rastros explosivos. Quem já soube dos bastidores sabe que as revelações podem dar a vitória no primeiro turno. Então essa aí é a notinha do zum, zum, zum da coluna do Cláudio Magna Vita. Nas fotos, várias fotos hoje ali em destaque, a nova missão de Paolo Miraglia del Guidesse, em Roma, o cônsul honorário do Rio. Poucos diplomatas conseguem se sentir tão em casa e com capacidade de fazer amigos como o cônsul-geral da Itália no Rio, Paulo Miraglia, que nos deixa nesta sexta, retornando para servir em Roma. Ele conquistou amigos na cidade e vai manter o celular carioca ativo. Já serviu como cônsul no Recife e voltou como cônsul no Rio. Os amigos torcem para que ele retorne como embaixador da Itália em Brasília. Nunca a cultura italiana esteve tão miscigenada com a brasileira. E aí várias fotos dele com várias pessoas, personalidades. Tá indo embora, o cônsul. Vamos então ao pinga-fogo. PT não é freixo, é frouxo. Tem sido inacreditável a passividade da executiva do PT do Rio diante do desdém de Marcelo Freixo com a legenda. Para uma velha raposa da política fluminense, o PT do Rio deixou de ser freixo para virar frouxo. A chapa majoritária é formada por dois nomes do PSB e um do PSDB. Do Partido dos Trabalhadores, que o ex-presidente Quaquá teve hombridade de reagir, o deputado André Siciliano está tendo a sua cabeça entregue em bandeja de prata com a passividade do diretório local. Está aí
a primeira notinha aqui do Pinga Fogo da coluna do Cláudio Magnavita. Outra notinha do Pinga Fogo agora, referindo-se à nossa chamada de capa, ponto de vista. Se a margem de erro da pesquisa do IPEC, ex-Ibope, é de 3%, com um pouco de otimismo para Castro, é apostar que o resultado pode ser também 22 pontos para ele e 10 para Freixo. Porém, as manchetes freixistas preferem olhar para baixo e colocar o governador com 16 para menos e o candidato do PSB com 16 para cima. Coisa de desonerados que acham que a eleição se decide na Vieira Solto e nas páginas e colunas dos jornais que amam a esquerda caviar. Temos a foto aí para mostrar? Isso, muito obrigado. Então, a foto aí referindo-se à chamada da capa do nosso jornal sobre a pesquisa do IPEC. Temos alguma outra nota? Não, do Pinga vamos Fogo? agora à Essa? política? Quer dizer, temos várias, Temos né? várias, Você tem confere muitas, na é. íntegra no nosso site. Pois é, vamos à política agora. Sem Lula no evento, chapa é oficializada. PT realizou convenção partidária em São Paulo. Na foto aí, ex-presidente e ex-governador estavam em Recife, já em campanha, então não compareceram à oficialização da chapa na convenção do PT. Temos aí no Rio de Janeiro a visita, ministra visita ao hospital. Então, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, visitou na quinta-feira a delegacia especializada no atendimento da mulher em São João do Meriti e também o Hospital da Mulher, onde o anestesista Giovanni Quintela Bezerra estuprou uma mulher grávida durante o parto no último dia 10. No nacional, isso aqui é bem importante, viu? Relacionado a documento, né? Nova carteira de identidade. A emissão começará na próxima semana no Rio Grande do Sul. Ali na foto ali, o documento terá as versões impressa e digital. O novo modelo da carteira de identidade começará a ser emitido no próximo dia 26 de julho, no Rio Grande do Sul. Em seguida, a emissão será feita no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Não há previsão para os demais estados. A carteira de identidade nacional terá um modelo único, independentemente de qual estado seja produzida. Em um primeiro momento, serão emitidas apenas para brasileiros que possuem CPF, porque essa será a identificação única dos cidadãos. Então, um novo modelo ali na foto mostrado. A gente ainda não precisa correr para refazer a nossa identidade, porque não tem previsão para outros estados. Vamos então agora à página 5. O estado do Rio, Rubens Bom Tempo pode ser multado em R$200 mil. Justiça cobra ação de órgãos públicos por obras em Petrópolis. Só vou ler aqui, né, o trechinho, porque nós temos uma matéria completa. Então, aqui na foto, o prefeito de Petrópolis ainda não iniciou boa parte das obras pós-tragédia. E a população sofre, né? Em caso de descumprimento, diz a matéria, o prefeito pode pagar multa de R$200 mil. Enquanto o presidente da Condep, Leonardo França, de R$60 mil. As multas direcionadas à prefeitura somam R$400 mil. Eu acho pouco. Né? Se se descumprir, se está errado... A população vem sofrendo, né, desde fevereiro. Nós estamos em julho. Verdade. Nós já vamos daqui a pouco entrar em agosto. Mês aí daqui a pouco nós vamos completar 6 meses e a maioria, a grande maioria, principalmente nos bairros, claro, né, onde vive, né, realmente a população, as obras não foram iniciadas. Olha, eu tenho que assim dar relatos. Eu passo muito pelo Alto da Serra e Sim. tenho parentes por lá. Vila Felipe, Chaca Flora, Sargento, tá abandonado, gente. Tá muito ruim mesmo. E eu não estou mentindo, a população de lá sabe que está abandonada, cobra isso. Precisa do poder público lá agindo. Eu queria só mudar aqui, dar 2 assuntos que tem aqui rapidinho na página. Petrópolis elabora plano diretor de turismo. Amém, né? Está precisando realmente de um plano diretor para, e mais guardas em Niterói, ainda na nossa página 5 ali, nos destaques do estado do Rio.
Podemos ir para a página 6? Isso, Rio de Janeiro, nova pesquisa para o governo. Para o IPEC, Castro tem 19% das intenções de votos e Freixo 13%. Nós já falamos sobre isso, né, coluna do Cláudio Magnavita, mas tem uma matéria também sobre o assunto. E ainda tem ali, Estado castra 100 mil animais. Muito bom. O governo chegou a 100 mil animais castrados em 7 meses. Marca que era para ser alcançada em 12. Muito bom, Que porque bom, trata-se de saúde pública, né? Sim, é. Na economia, um destaque bem grande e que realmente é uma verdade. Explosão das contas digitais. A abertura de conta corrente física é superada pela primeira vez. Crescimento de 66% nas aberturas de contas em 2021. A abertura de contas correntes por canais digitais ultrapassou pela primeira vez as criadas por meios físicos no Brasil. Por celulares, tablets e computadores foram 10,8 milhões de contas abertas. O crescimento, como eu já falei, de 66% em relação ao ano anterior. Em agências foram 9,9 milhões. Realmente, hoje o celular na mão ali, o tablet, o computador é muito mais rápido, menos burocrático. E rapidamente você tem sua conta, você paga suas contas também, você faz tudo por ali. Ainda temos os destaques do esporte e os destaques do nosso segundo caderno, com muita coisa aí para o final de semana, mas a gente tem agenda cultural, não esqueça no final do jornal. Jorge, viu? queria dar destaque também para a página 8, a nossa página especial, que diz lá, perícia médica de auxílio do INSS apenas em 2023, porque acumulou, né? Pandemia e tudo mais, ó, greve dos servidores e agências fechadas provocam meses de espera ao exame. A reportagem completa você confere no nosso site. E você pode entrar lá, se cadastrar para receber a versão digital. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Ministério da Cidadania prorrogou prazos para a atualização do cadastro único. E você vai ver também que Saúde incorpora ao SUS medicamento para tratamento de osteoporose. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. A vacinação contra a gripe para pessoas a partir de 6 meses continua em todo o país, enquanto durarem os estoques da vacina contra a influenza. O Ministério da Saúde pretende mobilizar a população para prevenir complicações decorrentes da doença e diminuir a quantidade de óbitos, além de aliviar a pressão que casos graves podem causar sobre o sistema de saúde. Com a cobertura vacinal de 58,9%, o governo federal distribuiu 80 milhões de doses da vacina contra a gripe para todos os estados e o Distrito Federal. O Sistema Único de Saúde, responsável pela distribuição e aplicação das vacinas, dispõe de 38 mil salas de imunização no país para atender a população. Todos os anos, a vacina é atualizada em relação às contaminações do ano anterior, protegendo contra novas cepas da doença da influenza. Segundo os dados do painel Influenza do Ministério da Saúde, a população alvo do programa de imunização contabiliza 77,9 milhões de pessoas.
mas apenas 47,2 milhões foram alcançadas. As pessoas com doenças crônicas ou autoimunes mostram pouca procura pela imunização. E olha, com o objetivo de combater o telemarketing abusivo, o Ministério de Justiça e Segurança Pública determinou a criação de um canal de denúncias para os brasileiros. A medida já está em vigor. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou a criação de um canal para que os brasileiros realizem denúncias contra empresas que realizam o telemarketing de maneira abusiva. A medida foi adotada com base nos dados do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que levou em consideração as reclamações feitas nos últimos 3 anos. Para realizar a denúncia, é preciso preencher alguns dados no formulário, como, por exemplo, o nome da empresa, o número de telefone pelo qual foi realizada a ligação, o dia da ligação e também a hora, dentre outras informações. De acordo com a pasta, a multa pode chegar de R$1.000 até 13 milhões de reais. Essa é mais uma iniciativa do governo para tentar combater o telemarketing de maneira abusiva. A gente lembra que ainda nesta semana, 180 empresas tiveram as suas atividades suspensas justamente por conta dessa prática. Richard Stolzenburg para o Jornal Correio da Manhã. E olhem só, os prazos para a averiguação e revisão dos dados das famílias inscritas no Cadastro Único foram prorrogados. No último dia 14 de julho, o Ministério da Cidadania publicou a Instrução Normativa número 3, onde consta a alteração no calendário no anexo 1. As famílias que estão no processo de revisão cadastral antes teriam até o dia 15 de julho para realizar a atualização dos dados. Agora, a data limite para alteração é até o dia 14 de outubro. Já as famílias que estão em averiguação social ou foram convocadas pelo processo de focalização do Auxílio Brasil teriam até o dia 10 de julho para atualizar o cadastro. O novo prazo vai até o dia 12 de outubro. A focalização do Auxílio Brasil verifica os dados cadastrais das famílias beneficiárias do programa, que devem apresentar renda acima da linha de emancipação, que é de R$ 525, e abaixo de meio salário mínimo, que é de R$ 606 por pessoa. O processo permite que o programa possa dar mais atenção e atendimento às famílias com o perfil permitido pela legislação para participarem do programa. A revisão cadastral tem como objetivo garantir a atualização dos dados fornecidos pelas famílias atendidas pelo Cadastro Único que estão desatualizados. São informações que estão há mais de 2 anos sem serem atualizadas. Primeiramente, o interessado precisa realizar o pré-cadastro pelo aplicativo do Cadastro Único ou na versão web. Após a inserção dos dados, será necessário comparecer a um posto de atendimento do Cadastro Único na cidade do solicitante no prazo de 120 dias para levar os documentos de identificação das pessoas da família e completar os outros dados que são essenciais. Para mais informações, é possível acessar o site da Ouvidoria do Ministério da Cidadania ou ligar no telefone 121, da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania. E olhem só, o Ministério da Saúde decidiu incorporar na lista de medicamentos oferecidos pelo SUS o ácido zoledrônico. Medicamento é usado para o tratamento de pacientes com osteoporose que apresentam intolerância ou dificuldade de deglutinação dos bisfosfonatos orais. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. A incorporação do ácido zoledrônico no SUS atende a uma recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde. Segundo a portaria, o medicamento deve ser oferecido à população no SUS no prazo máximo de 180 dias. A osteoporose atinge o metabolismo dos ossos, diminuindo a massa óssea e comprometendo a estrutura dos tecidos responsáveis pela formação dos ossos. A doença é a principal causa de fratura em pessoas acima de 50 anos. Agora, olha só, o lixo eletrônico que precisa de descarte
diferente do lixo normal, já tem destino mais apropriado em mais de 20 pontos do país há um ano, nas 25 centrais de logísticas reversa de eletroeletrônicos, como são oficialmente chamadas. É possível descartar corretamente itens como bateria ou litificador, ferro de passar, fone de ouvido e até mesmo micro-ondas e geladeira. De acordo com Sérgio de Carvalho Maurício, presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, a logística reversa também contribui com o desenvolvimento econômico, ao gerar empregos nas centrais e em todo o processo de recolhimento desses materiais. A ABRE é, junto com o Ministério do Meio Ambiente e com os estados, a responsável pela criação das centrais com capacidade de armazenamento entre 5 e 8 toneladas de lixo eletroeletrônico. Dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que mais de 1.000 toneladas de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos foram recebidos em 2021. O número é 75 vezes maior do que o que havia sido arrecadado nos 3 anos anteriores. Existem aproximadamente 3,7 mil pontos de coleta desse tipo de resíduo em todo o país, espalhados por mais de 1.000 municípios, de onde o material é enviado para os centros de logística reversa. Para fazer o descarte correto desse tipo de resíduo, é possível buscar o ponto de coleta mais próximo no site da ABRE. Basta colocar o CEP, verificar a lista completa dos produtos que podem ser descartados. E os serviços de telecomunicação também foram beneficiados após a redução da alíquota do ICMS de 32% para 18% no início deste mês no estado do Rio. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, a redução vai representar uma economia de mais de R$ 1 bilhão em arrecadação tributária. Após a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, atingir a gasolina e o etanol, agora é a vez dos serviços de telecomunicações serem beneficiados. No estado do Rio de Janeiro, a alíquota do Telecom passou de 32% para 18%. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, a redução deve representar uma economia de mais de R$ 1 bilhão em arrecadação tributária. A queda deve ser sentida a partir de agosto. Uma notícia boa para quem faz uso do celular, que já se tornou algo indispensável na rotina de quase todo mundo e que contratam planos de internet ou ligação. E olhem só, pelo menos 577 postos de combustíveis foram vistoriados pelo Procon RJ, após a redução na alíquota do ICMS. 122 estabelecimentos foram autuados por irregularidades. Após a redução no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, o Procon RJ mantém as fiscalizações nos postos de combustíveis. Pelo menos 577 estabelecimentos foram vistoriados em 2 semanas. O Procon continua realizando o levantamento dos preços de etanol e gasolina em todo o estado, verificando as denúncias dos consumidores e a exposição dos preços conforme o Decreto Federal 11.121, que determina a divulgação dos preços do dia 22 de junho e o atual para o consumidor identificar de forma transparente e detalhada a redução. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a média do preço da gasolina na bomba é de R$ 6,06. Já o etanol, o custo médio por litro é de R$ 5,00. Na última quarta-feira, a Petrobras anunciou a redução no valor da gasolina em 20 centavos, caindo para R$ 3,86 para as distribuidoras. Essa é a primeira vez que há uma diminuição do custo desde dezembro do ano passado. Além da capital fluminense, as cidades de Três Rios, São Gonçalo, Petrópolis e outros 41 municípios foram vistoriados. Nestas 2 semanas de operações, 122 autuações foram aplicadas por irregularidades. Dentre as irregularidades encontradas pelos agentes de fiscalização estão o preço fora da expectativa após a redução do imposto, comercialização de gasolina com qualidade duvidosa e produtos fora de validade. 168 postos de combustíveis receberam orientação para a divulgação dos valores antes e depois da nova tributação sobre a gasolina.
E hoje é sexta-feira, dia de giro nos esportes. Vamos conversar então ao vivo com o nosso repórter Richard Stolzenburg, que traz as informações. Richard, o que temos de notícia no mundo dos esportes hoje? Oi, Roberta, vamos falar sobre campeonato brasileiro, vamos falar também sobre atletismo, porque o Brasil tá dando um show, viu? Alisson Ramos foi medalha de ouro no Mundial de Atletismo nos 200 metros com salto. 42 segundos e 26 milésimos foi o tempo que ele precisou para levar a medalha de ouro e subir no pódio mais alto da competição. Além disso, teve outro destaque também no atletismo, viu? Vitória Ramos, 22 segundos foi o que ela precisou para conseguir a medalha de ouro e também o recorde mundial. Os dois brasileiros aí com destaque no Mundial de Atletismo. Além disso, vamos falar sobre então o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, tem rodada nesse fim de semana. Vamos dar o destaque só dos cariocas aqui. O Vasco joga amanhã às 4h30 da tarde, fora de casa, e vai enfrentar a equipe do Vila Nova. Além disso, tem jogo também do Botafogo, viu? Difícil. Vai jogar em casa, mas vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O jogo é às 7h da noite. Além disso, vai ser no domingo agora, o Flamengo enfrenta fora de casa o Avaí e o Fluminense enfrenta a equipe do RB Bragantino, também jogando aqui no Rio de Janeiro. Jogos esses vão ser disputados às 4h da tarde. Além disso, para quem curte aí o futebol internacional, uma fera, uma lenda do futebol, vai continuar no gramado, viu? Zlatan Ibrahimovic, nome muito conhecido, o jogador que já tem mais de 40 anos, renovou o contrato com o Milan, viu? Até o fim de 2023. Para quem aprecia o futebol internacional e também o jogador que tem lá o seu perfil extravagante, um pouco mais explosivo, mas que tem muito futebol e muita qualidade, vai poder acompanhar pelo menos por mais uma temporada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. O Richard não falou, mas esse final de semana tem Fórmula 1. Galera que gosta, é viciada como eu, pode acompanhar aí no domingo, tem corrida, gente. E você vai ver depois do intervalo que morre Georgina de Freitas, maior fraudadora do INSS, que foi moradora de Petrópolis. E você vai ver também que culinarista ensina a fazer receita típica da Bauerfest. Voltamos já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Georgina de Freitas, maior fraudadora do INSS dos anos 90, morreu de parada cardíaca respiratória no Rio. Voltamos a falar com Richard. Richard, ela tinha sofrido um acidente de carro e estava internada, foi isso? Isso mesmo, Jorge. Ela estava internada, na verdade, desde dezembro do ano passado, quando teve um acidente de carro, estava internada em um hospital em Duque de Caxias e morreu, então, na última terça-feira. Ela que foi muito conhecida, principalmente na década de 90, em 1990, por ser uma das fraudadoras do INSS. Ela participava de uma quadrilha que tinha em torno de 20, 21 pessoas participando.
foram 600 milhões de dólares roubados do INSS. De acordo com a Advocacia Geral da União, na época, isso chegaria a R$1 bilhão, um desvio absurdo. E a sua história ela é marcada, então, por fugas, 5 anos de fuga e também por diversas plásticas. O objetivo era alterar a visão para não ser reconhecida, alterar a sua imagem, a sua aparência. Foram pelo menos 8 cirurgias plásticas para evitar aí ser identificada. Além disso, apesar disso, em 1998 ela foi extraditada para o Brasil novamente e em 2010 foi condenada a devolver cerca de 200 milhões de dólares ao INSS. Ela que pegou 14 anos de prisão, depois conseguiu reduzir a pena para 12, mas ficou muito conhecida por conta dessa questão do INSS. Inclusive, aqui em Petrópolis, viu? Ela que teve um imóvel que, na época, chegou a ser do ex-presidente Eurico Gaspar Dutra, viu? Ela morreu na última terça-feira, afirmando por conta de um acidente de carro que ocorreu ano passado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Esse foi um dos maiores escândalos, né, da década de 90 ali. Exatamente. E olhem só, na manhã de quinta-feira, policiais civis e militares prenderam um dos homens acusados de assaltar um posto de gasolina na Estrada Mineira em Petrópolis na última segunda-feira, né? Esse caso deixou todo mundo estarrecido, né? Durante o assalto, um dos frentistas foi atingido de raspão com um tiro no rosto. Poucos dias após o roubo ao posto de combustível em Correias, policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis, em ação conjunta com a Polícia Civil, prenderam um dos acusados do crime. Ele foi detido na região do Castelo São Manuel, também em Correias, na manhã desta quinta-feira. Durante o crime, o frentista Fernando Carlos Lima Lopes ficou ferido. A filha do frentista que ficou ferido falou com a gente por telefone. De acordo com ela, Fernando está estável e consciente. No momento, a vítima está internada na UTI do Hospital Santa Teresa, aguardando por exames para verificar se vai ser necessário passar por cirurgia. Fernando foi atingido pelo criminoso com uma espécie de coronhada e a arma disparou. A agressão o deixou com várias fraturas no rosto. Imagens das câmeras de segurança registraram um momento em que um dos criminosos confronta o frentista, enquanto o outro deixa o local com a moto. Em seguida, o acusado agride o funcionário e ocorre o disparo. O outro frentista corre para os fundos do estabelecimento enquanto é ameaçado pelo assaltante. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, tendo em vista que o segundo envolvido no crime continua foragido. Uma nova decisão do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determina multa para os responsáveis por diferentes órgãos municipais e estaduais, caso os prazos de fiscalização dos serviços pós-tragédia não sejam cumpridos na cidade. Entre eles está o prefeito Rubens Bontempo, que pode ser multado em R$200 mil. As multas definidas em decisão publicada pelo titular da 4ª Vara Civil, juiz Jorge Luiz Martins, citam a limpeza de bueiros e galerias, desassoreamento dos rios e a conclusão de execução do plano de redução de riscos de desastres. Também são citados o fortalecimento dos programas de coleta seletiva e educação ambiental. As multas são direcionadas ao prefeito Rubens Bontempo, à Prefeitura de Petrópolis e ao presidente da CONDEP, Leonardo França. Na nova determinação, o juiz pontua informações colhidas em visitas realizadas na Rua do Túnel e nos leitos dos rios Palatino e Quitandinha. Todos os compromissos foram firmados durante uma audiência judicial em março para tratar das chuvas que atingiram a cidade. Na ocasião, foram definidos alguns prazos que ainda não foram cumpridos e agora foram reforçados pelo juiz da 4ª Vara Civil. Em caso de descumprimento, o prefeito Rubens Bontempo deve pagar multa de R$200 mil e o presidente da CONDEP, Leonardo França, uma multa de R$60 mil. As multas direcionadas à prefeitura somam R$400 mil. Além dos órgãos municipais, também foram determinadas multas em desfavor de órgãos estaduais. Foram citados o governador Cláudio Castro, Tiago Pampulha Gonçalves, secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, e Felipe Campelo Costa Bronde da Silva, presidente do INEA. Cada um deles também pode levar multa de R$200 mil em casos de descumprimento dos serviços assumidos. Para Rogério Bronde, titular da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, a multa automática foi determinada em R$80 mil. As determinações para o Estado estão todas relacionadas a obras estruturais. Olha, gente, prazo de finalização dos serviços pós-tragédia, tá?
A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para que o município diga o que será feito a partir de agora. Mas não tivemos retorno. Já o governo do estado informou que já está ciente da decisão judicial e está tomando as providências necessárias e possíveis, como sempre fez, para atender às necessidades da região afetada pela tragédia. E nós vamos voltar a falar com Richard, porque em Petrópolis tem reunião do Conselho Comunitário de Segurança. Richard, voltamos a falar com você ao vivo, né? Qualquer pessoa pode participar dessa reunião? Qualquer pessoa, viu, Roberta? As reuniões elas vão ser mensalmente e vão acontecer tanto de maneira híbrida quanto de maneira presencial. O objetivo é debater ações, escutar as comunidades. E essas reuniões elas vão contar com a presença das autoridades de segurança aqui do município de Petrópolis. As reuniões vão acontecer toda segunda-feira, às 7 horas da noite. A primeira vai ser agora, dia 25 de julho. E a pessoa pode, então, ir até lá para a reunião para comentar sobre a comunidade, trazer os problemas e debater essas ações. A reunião vai acontecer no seguinte endereço: Rua Irmãos D'Ângelo, número 48, na cobertura, aqui no centro de Petrópolis. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E a partir desta sexta-feira, as crianças com 4 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Nova Friburgo, conforme autorização e recomendação do Ministério da Saúde. A vacinação vai acontecer nas salas de vacina das unidades básicas de saúde do Suspiro e Olaria, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. E em Conselheiro Paulino e São Geraldo, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. É necessário ter em mãos os seguintes documentos: CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacina. Já a aplicação para as crianças de 3 anos será realizada mediante o recebimento de novas doses do imunizante. E a Secretaria de Saúde de Teresópolis passa a oferecer também aos sábados a vacina contra a Covid-19 para o público de 12 anos ou mais. A imunização vai ser realizada nas unidades do Meu Dom Rosário e Fonte Santa, que possuem o programa Saúde na Hora, conforme a escala. Neste sábado, dia 23, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, o serviço vai estar disponível nas unidades de saúde da Fonte Santa e do Meu Dom. A Prefeitura, por meio das redes sociais, vai comunicar semanalmente os postos escalados. A vacinação contra a Covid-19 também segue durante a semana em Teresópolis, de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde da cidade e no interior, de acordo com o calendário divulgado pela Secretaria de Saúde diariamente nas redes sociais. E a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria do Bem-Estar Animal, setor vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, realizará no dia 30 de julho mais uma campanha de adoção responsável de cães. O evento de adoção de cães vai ser realizado na Estação Livre, em Nova Friburgo, das 10 horas da manhã às 2 da tarde, com entrada gratuita. Estarão disponíveis para adoção no evento apenas cachorros, filhotes e adultos de diversos protetores que realizaram o cadastramento prévio junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Qualquer protetor que queira participar da campanha pode se cadastrar diretamente na Subsecretaria do Bem-Estar Animal, que fica na Avenida Alberto Browne, no centro. Já os interessados em adotar um animalzinho devem ter mais de 18 anos. É necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Olha só, vale lembrar que os adotantes passarão por entrevistas feitas, pela equipe da Subeia. Mais informações podem ser obtidas junto à Subeia pelo telefone 22, DDD de Nova Friburgo, 2525 9111. E o
Hemonúcleo de Barra Mansa diminuiu o tempo de inaptidão para doadores de sangue que realizaram alguma tatuagem ou colocaram piercing. A medida visa aumentar os estoques de sangue que estão em nível crítico. O Hemonúcleo de Barra Mansa reduziu nesta semana o tempo de inaptidão para os doadores de sangue que colocaram piercing ou realizaram alguma tatuagem. O prazo, que antes era de 12 meses, passa então para 6 meses. A medida foi adotada após a recomendação do Hemocentro na capital fluminense, que já realiza esse procedimento. A medida deve aumentar ainda os estoques do Hemonúcleo de Barra Mansa, que estão em estado crítico e necessita de todos os tipos sanguíneos. As doações podem ser feitas para pessoas de 16 a 69 anos. No entanto, os menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis. É preciso também ter mais de 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes de realizar a doação. E não pode estar em jejum. O Hemonúcleo de Barra Mansa funciona na rua Pinto Ribeiro, número 205, no centro da cidade. E funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 horas da manhã. Richard Stolzenburg para o Jornal Correio da Manhã. E olha, aderindo à mobilização nacional em prol das áreas protegidas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teresópolis vai realizar neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, o evento Um Dia no Parque, na sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas, com o tema De Volta ao Lar. A ação faz parte das atividades anuais especiais de contato com a natureza nos parques e reservas de todo o país. No local, os visitantes poderão conferir a exposição Livres Aves da Mata Atlântica, acompanhar a observação de aves guiada e participar da atividade Natureza Zen, ouvindo sons da natureza com a equipe do Sesc Teresópolis. A programação é aberta ao público, inclui ainda a feira de produtos orgânicos e de artigos de artesanato dos produtores e empreendedores da região. E olhem só que legal! Petrópolis está sendo contemplada com um painel grafitado que simula a chegada da família imperial à cidade. Com o grafite, o painel retrata pontos turísticos, além de figuras importantes para a história da cidade. A arte faz parte do projeto Grafite Imperial e conta com o trabalho de 2 artistas petropolitanos e um carioca. Temos a matéria? Acho que o VT não está nada. Não está lá, né? Tudo bem, a gente passa para outra enquanto a gente dá uma olhada nesse. E olha, para entrar no clima da Bauerfest, nada melhor... obrigado. Nada melhor que experimentar pratos típicos da culinária germânica. Por isso, o culinarista ensina a fazer uma receita famosa que os colonos trouxeram para Petrópolis. Com a tradicional festa do colono, mais conhecida como Bauerfest às portas, conhecer a história por trás das festividades se tornou comum. E a gastronomia germânica é uma das formas de contar a história da cultura que atrai centenas de pessoas anualmente para Petrópolis. Na Alemanha, é muito comum o hábito de se aproveitar ao máximo os alimentos. Olivia é descendente alemã e conta que, por influência da família, desde criança aprendeu a cozinhar. A família fazia o pão alemão, os meus pais, as minhas tias, faziam o pão, a cuca, todos os finais de semana, e nós tínhamos isso para comer a semana inteira. Então, as geleias se aproveitava, eu sempre morei em casa, né, com árvores frutíferas. As geleias são feitas com as frutas da época, bem mais baratas, né, a gente sente isso. E... o leite também, a manteiga, se tomava o leite fresco da vaca, da vizinha que tinha vaca. Então, isso vem desde muito pequena e eu sempre gostei. Segundo Olivia, é importante passar adiante o conhecimento culinário que os ancestrais trouxeram para o município durante a colonização. Por isso, procura sempre estar atualizada sobre os pratos tradicionais germânicos. E claro que o famoso strudel não poderia ficar de fora da lista de doces preferidos. Para quem quer aprender a receita deliciosa e fácil de preparar, é bom pegar papel e caneta em mãos. Você compra a massa folhada pronta,
Vende em alguns atacadistas em Petrópolis, não é tão caro. Você faz uma geleia de maçã, você faz um doce de banana, coloca ali dentro, fecha, é como se fosse um pastel, passou gema de ovo em cima, vai para o forno, está pronto. Agora é só degustar e contar os dias para que agosto chegue e traga com ele a tão esperada festa do colono. Gente, mas isso aí é uma maldade com o apresentador aqui, às 8h27 da manhã, né? Não dá. Puxa, ok, vamos lá, né? Exatamente. Agora sim nós vamos ver a nossa reportagem sobre o grafite imperial, porque a cidade está sendo aí contemplada com esse painel grafitado que simula a chegada da família imperial a Petrópolis. O local escolhido para a execução do projeto foi o muro do Colégio Estadual Cardoso Fontes, em Petrópolis. O trabalho está em fase de produção até este domingo. Ao mesmo tempo que os alunos vão ter contato com uma obra artística que une cultura, educação e história, o muro pode ser contemplado por todos que passarem pelo trajeto. O acesso ao local da ambientação urbana é irrestrito e gratuito. O projeto surgiu através de um edital do governo estadual. Vai durar uma semana de grafitagem mesmo, são 3 grafiteiros, é o Jimmy, o Sank, que são aqui de Petrópolis, e o Ice, que é do Rio. E estamos contando um pouco a história. Tem Dom Pedro, tem a família real, tem um pouco do caminho que eles percorreram, tem um pouco de Petrópolis com Casa Santos Dumont, Museu Imperial, Palácio Cristal, e vai até domingo. E depois teremos uma oficina com os alunos do Colégio Estadual. O painel retrata a história cronológica de Petrópolis, fazendo a ligação até os dias atuais. Os idealizadores escolheram a cidade por ser símbolo da história imperial do Brasil. Aqui, em apenas alguns passos, você pode ir do Museu Imperial até o Quitandinha. 2 dos artistas escolhidos para a realização do projeto, Jimmy e Sank, são moradores de Petrópolis. Jimmy começou a se interessar por grafite na época da escola, o que sugere a importância deste muro ser em uma área externa escolar. Entrei pro grafite para não ser banido, entendeu? Por exemplo, de estar no muro e a galera falar, sou pichador. Não, já fui, mas agora eu sou grafiteiro. Ter autorização. O grafite é uma arte que poderia estar nos museus, que poderia estar em tela, só que a ideia de pintar com tinta spray e no muro é para todo mundo, né? Não é para ter uma elite, não é para ter, né, nada de censura. A questão é essa. Sank também já realizou diversas intervenções artísticas na área urbana da cidade. No painel, ele foi o responsável por desenhar 2 figuras importantes para a história, Dom Pedro e a Princesa Isabel. Depois de bastante tempo estudando, eu fui para um estilo do grafite que chama o realismo, que é o rosto, que eu fiz lá o rosto de Dom Pedro. Aí hoje em dia o estilo que eu mais me dedico é o rosto, que é o realismo. Junto deles também está o carioca Leandro Ice, conhecido por ser um artista autodidata e sempre ministrando oficinas e workshops para crianças e jovens de comunidades. O projeto quer servir de exemplo e esperança para encontrar novos amantes da arte dentro e fora das escolas. Vamos trazer o grafite para o colégio, para a molecada que está com dificuldade na aula, vir não só para estudar, mas também para pintar. Então a gente vai salvar essa molecada do crime, da rua. Além disso, o projeto também vai contar com uma oficina para os alunos do colégio, com a criação de um mural e um vídeo de making of, produzido e disponibilizado no YouTube pela companhia Atores de Mar, com audiodescrição e legenda, sendo acessível para todos por tempo indeterminado. O projeto ele já une a educação desde que ele é numa escola, ele conta um pouco da história, então ele já une a educação o tempo todo com a cultura. E a oficina é exatamente para isso, para pegar alunos que de repente já têm um interesse por pintura, por tinta, por grafitagem, por algum estilo de arte visual, mas que de repente nunca tiveram oportunidade, nunca foram valorizados, nunca foram incentivados, e a oficina ela é exatamente para isso, para pegar os alunos da escola, incentivá-los, e eles vão aprender técnicas lá com os 3 grafiteiros, vão aprender algumas dicas, algumas formas de pintura, e vão poder botar a mão na massa também no muro. Aí vai ser um muro dentro da escola, um pedaço de muro lá, que eles vão poder pintar um pouco e colocar em prática. De repente é o primeiro passo ali para eles poderem se tornar artistas também no futuro. Ok. Vamos então agora saber como é que fica a previsão do tempo? Exatamente, vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que a sexta-feira em Nova Friburgo vai ser de sol entre nuvens, com a tendência à elevação da temperatura e tempo limpo na parte da noite. A temperatura varia entre mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, o dia também vai ser com céu cheio de nuvens. A tendência também é uma elevação de temperatura que varia entre mínima de 12 e máxima de 27 graus.
Em Teresópolis, a situação é parecida. O dia será de sol entre muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 25 graus. Já em Paraíba do Sul, é possível que amanhã seja marcada por um nevoeiro e a tendência a declínio na temperatura, com ela variando entre mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Pati do Alferes, o dia será de sol entre muitas nuvens, a temperatura varia entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Três Rios também haverá nevoeiro e a temperatura variando entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Há possibilidade de declínio de temperatura durante o dia. Vale ressaltar que não há previsão de chuva para nenhuma dessas cidades. É isso, gente. Mais uma sexta-feira chegou e com ela o nosso final de semana tá aí. A gente traz para você as dicas do que fazer. Mais uma sexta-feira chegou e com ela o fim de semana. E a gente traz para você dicas do que fazer. Neste sábado, na Casa de Shows Calçada da Fama, vai ter MC do Black com muito funk, além dos DJs CDC e Júnior Andrade. O evento começa às 10 horas da noite e os ingressos podem ser comprados pelo site simpla.com.br. E para quem gostou da primeira edição do Samba Itaipava, já pode se programar para a próxima edição. No dia 22 de outubro, acontece a segunda edição, desta vez com o Sorriso Maroto e Ludmilla, com muito pagode, samba e funk. Os ingressos já estão à venda pelo site bilheteriadigital.com. Já no Texas, hoje é dia de baile Black and White. Vai ter pagode com o Grupo Magia, DJ Veriato, Nego Bill, Thug e Muti. E claro, como já diz o nome da festa, o traje sugerido é preto e branco para combinar com o evento. As mulheres têm entrada gratuita até às 11 horas da noite. E neste sábado, quem deseja dar boas risadas, o melhor destino é o Teatro Santa Cecília, em Petrópolis. O stand-up comedy qualquer é o show experimental do humorista Murilo Couto, que acontece em 2 sessões neste sábado, às 7 horas e às 9 horas da noite. Os ingressos variam entre R$ 35 e R$ 70 e podem ser comprados pelo site ingressodigital.com. Já no domingo, é o dia de quem curte pagode aproveitar a 4ª edição do Pagode Fox Sunset. Desta vez, as atrações são Grupo Puro Pecado, DJ Felipe Rodrigues e DJ Cleitinho. O evento começa às 1 da tarde na Fazenda Samambaia e os ingressos podem ser comprados pelo WhatsApp 24 99214 7185. E a 19ª edição do Festival de Inverno de Nova Friburgo vai ter atrações na Usina Cultural Energisa e na Praça do Suspiro neste fim de semana. O evento é rico em gastronomia e variada programação cultural. Todas as atividades são gratuitas e tem programação intensa até o dia 24 de julho. E a Banda Municipal de Paraíba do Sul completa 19 anos de fundação. Para comemorar a data, os músicos vão realizar um concerto sinfônico neste sábado, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Municipal Mariano Aranha. A entrada é franca. E mais uma edição da Eco Brechó Parque acontece neste fim de semana, desta vez no Parque Municipal de Itaipava. É considerada a maior feira de brechós do estado do Rio de Janeiro, contando com mais de 100 estandes de brechós e economia criativa por edição. Desta vez, a feira acontece em paralelo ao Festival Plural Gastronômico, que atrai muito pela sua diversidade de comidas, como pastel, hambúrguer artesanal, churrasco no palito, cafeteria, confeitaria, churros e muito mais. O evento acontece entre hoje e domingo, das 10 horas da manhã às 9 horas da noite, com entrada gratuita. E o Festival Agroserra, da Roça ao Prato, está de volta. Após um longo período de isolamento social, é hora de matar a saudade dos sabores da serra, comprar um produto da região e dançar um forró com banda local. O evento acontece na Praça de Secretário entre hoje e domingo, com entrada gratuita. E na Casa de Petrópolis, neste sábado, o som do piano de Pedro Malcher promete envolver o público. Pedro traz um espetáculo solo com canções autorais e clássicos de Tom Jobim, Chico Buarque, Bill Evans, Hermeto Pascoal, entre outros. A apresentação acontece a partir das 6 horas da tarde e os ingressos podem ser adquiridos com antecedência pelo WhatsApp 24 99318 6716 ou pelo e-mail culturacasadepetrópolis@gmail.com. Os convites custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Bom, e a gente fica por aqui também até segunda-feira, ao vivo, 7h30, gente. Tchau, tchau. Tchau.
DVC, a TV do Correio da Manhã.